Tá. Tá. Esperando a turma entrar aqui, o pessoal chegar para a gente começar. Para a gente começar esse bate-papo, ouvindo o Luiz Cláudio Binato. Boa noite a todos. Obrigado por participarem deste evento, um evento de extrema importância, por um momento de muita gravidade, gravíssimo que o país está passando. Acho que é um momento para uma reflexão importante e ouvirmos, né, um profissional, um consultor que com larga experiência no mercado, larga experiência com empresas e que agora vai discutir com a gente, vai bater um papo com a gente de uma forma bastante tranquila, para que a gente possa ter ideias para aquilo que eu chamo de travessia de um mar revolto. Eu acho que Luiz Binato, que vai entrar agora, que eu convido ele para entrar agora nessa conversa conosco, é o profissional adequado para este momento que a gente está vivendo. É um profissional experiente, consultor de empresas, conferencista, com larga experiência no mercado e de muito prestígio em São Paulo, e vem aqui agora para Juiz de Fora, para toda a nossa região, trazer o seu conhecimento, trazer a sua opinião e nos ajudar a refletir bastante sobre este, repito, momento de travessia de mar revolto. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Convido o Luiz Binato para começar a conversar com. Aguardando o Luiz Binato, que também autor de um livro, O Modelo do Pensador, que é também nessa linha, né, que também nos ajudará a todos. Né? Eu, quando li o livro, mudei bastante de opinião sobre alguns dogmas, algumas coisas algumas crenças, né, que me prendiam. E hoje estamos aí nesse bate-papo bastante bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, Luiz. Prazer. Boa noite. Boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem, prazer em recebê-lo aqui. Estou muito feliz. Prazer estar com você. Com a sua deferência e disponibilidade para nós aqui, neste momento tão difícil que o país está passando. Momento difícil, mas que se soubermos atravessar pode nos tornar mais fortes aí. Né? Eu sei que é difícil, mas vamos lá, vamos trabalhar nisso aí. Primeiro, quero te agradecer pelo convite aí, pela iniciativa também, parabéns aí por isso. Não posso deixar de cumprimentá-lo pelo teu aniversário hoje, aí, parabéns aí para você, embora seja seu aniversário, o presente que ganhou fui eu, de estarmos hoje aqui juntos, então vamos nessa, vamos começar. A galera tá aí, vamos incentivar o pessoal que quiser fazer perguntas, pode fazer, vou procurar anotar as coisas aqui. Olha, e depois no final a gente pode mandar essa live também pro pessoal gravado, mas vamos aí. Tá, então vamos iniciar aqui com a sua opinião sobre o que está acontecendo com o mundo e como isso pode repercutir ou repercute, né, nas empresas e nos empresários. De que modo você vê essa avalanche, vamos dizer, num linguajar jurídico, né, nós fomos pegos, né, pelo caso fortuito e a força maior. Como isso impacta no empresário e nas empresas? Tá. Vamos procurar fazer um desenho rápido, só para criar um contexto disso, que é o seguinte. O que está acontecendo agora era algo que vinha acontecendo, uma transformação do mundo numa velocidade muito grande e que foi precipitado por essa pandemia, por esse Covid-19. Né? Então, desde o final da era dos anos 80, início dos anos 90, quando nós começamos a viver a abertura de mercado, no caso brasileiro, a globalização, no caso mundial, nós entramos numa era de conhecimento, numa era tecnológica, onde a velocidade das coisas era muito veloz, era muito grande, e essa velocidade foi acelerada cada vez mais. Tem alguma coisa ecoando aí, não é? Isso. Abaixa o som aí desse aparelho, que eu acho que é o celular do Ricardo. É o computador. E aí, melhorou agora. Putz, melhorou?
Desliga, tira o som só do computador e Pronto. fica beleza. Então vou fazer assim, eu desligo aqui também, ó. Aí, pronto. Pronto, não tem mais, acabou. Então, veja, a gente estava vivendo num mundo volátil, complexo, ambíguo, incerto. Tem até uma expressão, né, cunhada por um sociólogo americano, que é o tal do mundo VUCA, um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, é no inglês, né? E essa volatilidade toda fez com que as empresas e os empresários tivessem que mudar hábitos de consumo. Até porque tem um detalhe nessa questão, Fred, que é muito importante, que é a equação de oferta e demanda. Até o final dos anos 80, início dos anos 90, nós tínhamos um mercado, uma situação econômica de demanda maior do que oferta, lá pelos anos 60, 70, depois ficou demanda igual à oferta, e depois a demanda ficou muito menor do que a oferta, o que aumenta o estado de competição entre empresas. Pulveriza, aumenta a competição, existe um conceito de cauda longa, que é um conceito de muitas empresas no mesmo segmento e muitos produtos e muitos nichos de clientes nesses diversos segmentos. Então o mercado começa a aumentar de tamanho, mas começa também a pulverizar. E claro que as estratégias começam a ter que ser diferentes, né? O que se falava de digitalização, de automação de serviços, de tecnologia, o que nós estamos aprendendo nesses últimos 60 dias de pandemia, nós não aprendemos em 5, 6 anos. Tem empresas implementando projetos de 1 ano e meio, 2, em 15, 30 dias, por conta do que está acontecendo. Então, respondendo à tua pergunta, o que está acontecendo é o seguinte, o Covid-19 ele alterou a dinâmica do tempo e fez com que as transformações tivessem que ser mais velozes do que estavam sendo. O que impacta para os empresários é o seguinte desafio: se os empresários não aprenderem na mesma velocidade das mudanças, as mudanças vão acontecer e eles vão ficar para trás. Sim. Eles, que eu digo, eles, nós, qualquer um que está nesse mundo Sim. vivendo aqui. Então, enquanto há mudanças em curso acontecendo, nosso trabalho é nos acelerarmos, nos apropriarmos e nos aproximarmos dessa velocidade da mudança tão veloz como ela está se colocando nesse momento. Agora, diante dessa incerteza, né, porque causou também uma incerteza, acredito até que por mais organizado que seja, mais bem preparado que estivesse o empresário, o que o empresário deveria, como ele deveria se concentrar, se focalizar para que ele retomasse essa prosperidade ou ele viesse a ser próspero, né? Como ele vai lidar com isso? Com a avalanche, com a força maior, o imprevisto de um lado e a necessidade de dar a volta por cima, né? E voltar Sim. a ser próspero, né? Como a gente pode conduzir isso? Como ele pode ver isso, né? Vamos pensar da seguinte forma, da mesma forma que no direito chama caso fortuito, na economia chama de tempestade perfeita, né? Ou seja, todos os fatores convergem para dar errado. E nós temos um desafio a mais, que eu diria, porque nós começamos essa história à luz de um paradigma da saúde pública, né? Um paradigma da saúde. Depois esse paradigma se estendeu para o paradigma da economia, questão das empresas e tal, e culminou com o paradigma da política. Então a gente está tendo que lidar com 3 variáveis sobre as quais a gente não tem controle. Então um primeiro ponto que eu diria para os empresários, para nós empresários, né, é que nós temos que focar energia naquilo que a gente tem influência e controle. E tem coisas que eu não tenho influência, uma área de preocupação tremenda que eu não tenho como fazer gestão disso. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, é a questão mais prática. Nesse momento, os negócios se escasseiam, o medo se instala de uma certa maneira, e os empresários vão ter que, num certo sentido, fazer um trabalho muito mais acurado de planejamento, muito mais acurado de levantamento de gastos, custos e despesas, muito mais acurado de revisão do plano de futuro, implementar práticas novas, aí dependendo das atividades. Se for um escritório de advocacia, ele tem que entrar com outras práticas, se for um restaurante, tem que entrar com outras, se for uma indústria, tem que entrar com outras, e, lamentavelmente, já temos hoje, pelo menos aqui em São Paulo, milhares de empresas que vão sair, que já saíram e que vão sair do mapa. Então, é um estado de guerra, né? Uma situação de guerra, não é uma situação frugal, é uma situação de extrema gravidade, e um pouco mais acentuada por conta da gravidade do ambiente político que a gente vive. Então, o empresário, em poucas palavras,
é planejar, definir a visão, definir o que ele quer no futuro e, com isso, lidar com as suas emoções, isso é importante. Definir as estratégias para atingir esse resultado futuro, cuidar dos custos, dos gastos, das despesas e trabalhar fortemente a equipe que ele tem para trabalhar o emocional dessas pessoas. O empresário agora, o líder, vai ter que ser o exemplo, vai ter que ser aquele pilar de sustentação emocional de um escritório, de uma empresa, de uma média, micro, grande empresa, não importa, para manter as pessoas emocionalmente equilibradas. Entendi. Agora, Luiz, vou dar um tempinho aí para pedir o pessoal, para as pessoas curtirem aí a live e compartilharem Legal. aí com seus contatos. Clica aí, pessoal, bastante, para ver que nosso debate está indo bem, que as pessoas estão gostando, enfim, para dar uma força para nós aí. Isso, tem uma dica aí, Fred, que é esse coraçãozinho aí, o pessoal está clicando, clicar no coraçãozinho é legal e clicar nesse aviãozinho para convidar pessoas é bacana também. Tá ok. Clicar nesse aviãozinho, enfim, isso, clica aí para gente ser cada vez mais ouvido e reconhecido, né? Que é muito importante isso. Agora, Luiz, uma outra coisa interessante. O mundo já vinha num processo de transformação, independentemente do que nos pegou, né? Do que nos atingiu, né? E essa transformação agora surge com este evento imprevisível. Como é difícil, né? As pessoas agora não só perceberem a mudança no curso natural que estava acontecendo, com a mudança agora que veio de uma forma abrupta também, né? Como a gente pode discutir isso? De que forma as pessoas podem ficar mais, se perceberem mais, ficarem mais atentas a isso, né? Eu vejo da seguinte forma, olha só, ninguém em nenhuma circunstância foi capaz de prever o que está acontecendo agora, né? Ninguém previu isso, em nenhum plano estratégico alguém teve a audácia de colocar que haveria uma situação, uma causa externa que iria paralisar 1/3 da população mundial e provocar a hecatombe que esse negócio está provocando, né? Então, nesse momento, ele vai exigir de cada um de nós o desenvolvimento de mais veloz de certas habilidades que, se pelo amor a gente não conseguiu, nós vamos ter que conseguir pela dor. Eu acho que tem uma mensagem muito importante a ser absorvida por esse momento, que é o seguinte: o que eu não fiz quando eu estava tranquilo, que agora eu vou ter que fazer, de tal forma que, se eu não fizer, me coloca em risco maior, né? Então, eu acredito que nós vamos ter que desenvolver certas habilidades ou deixar vir à tona as habilidades que são extraordinárias para um momento extraordinário. Tipo assim, quando eu estiver mais tranquilo, eu leio esse livro. Agora eu tenho que ler o livro. Quando eu estiver mais tranquilo, eu faço um planejamento. Não, agora tem que fazer o planejamento. Aquilo que você falou, uma precipitação dos fatos. Precipitou os fatos, exatamente. Sim, então, aquilo que eu podia escolher fazer, agora eu tenho que fazer. Então, eu tenho que ser mais curioso agora, eu tenho que aprender mais sobre todas as coisas, eu tenho que aprender continuamente, eu tenho que desenvolver uma habilidade de agir com mais coragem gerencial, tomar um pouco mais de risco, porque o mundo está arriscado, tomar decisões com clareza, fazer escolhas. Tem muito empresário, Fred, que está hesitando. E eu conversei hoje com pelo menos 2 empresas, um private equity que administra fundos de hotéis e shopping centers, e uma empresa que trabalha no setor de automação de indústria automotiva. Cada dia que passa, nesse private equity, para você ter uma ideia, o fundo que eles administram é provido com hotéis e shoppings. Hotéis estão fechados, shoppings estão fechados. E cada dia que passa é um fator exponencial de prejuízo ou de equívoco. Então eles falam: Binato, o que a gente vai fazer? Eu falei: cara, você tem que desenhar o pior cenário agora para você se preparar para ele. Entendeu? Então, vou ter empresas que hoje é uma questão de saúde, de oxigênio. Tem empresas que não têm oxigênio. Essas estão morrendo. Tem empresas que têm algum oxigênio. Essas vão ter que dosar esse oxigênio, reduzir os custos drasticamente, melhorar a operação, engajar as pessoas nesse processo. E é um trabalho de guerra, não é um trabalho diletante, né? Algumas têm algum caixa, vão poder, então, salvaguardar um pouco, esperar essa tempestade passar, mas já pensar no futuro também. Então, não dá para esperar, como algumas pessoas com quem eu converso estão pensando, vou esperar passar para ver o que dá. Eu falei: não,
Agora a gente tem que treinar muito forte nesse momento para quando passar você estar preparado para a retomada. E a retomada é planejamento, é monitoramento e é uma gestão muito próxima do negócio que a pessoa tem. É como um doente terminal que está tendo que ver o prontuário dele todo dia. O boletim de hoje, o boletim de saúde do dia, o boletim de saúde do dia. Todo dia tem que ver um boletim. Um comitê de crise tem que se instalar para as pessoas monitorarem isso diariamente, entende? Você falou a questão do planejamento, que é o que eu ia te indagar agora, sobre a importância do planejamento, porque mais adiante tem algumas perguntas aqui que a gente já anotou, também tem questões mais pontuais sobre os impactos disso, né? Então, qual a importância do planejamento, que sempre foi realmente muito importante, mas nunca fomos um tanto disciplinados para isso, né? Agora, qual a importância de se ter efetivamente esse planejamento dentro dessa hecatombe, né, que nos atingiu? Né? Eu acho que nós temos uma oportunidade tremenda de olhar a situação. Vou procurar ser bem didático nisso para não me fazer mal entendido. Olhar a situação com simplicidade, mas entender que ela é de extremo trabalho. Então, por exemplo, o que é planejamento? Para mim, planejamento é o seguinte, é definir as metas que eu quero, metas quantitativas e qualitativas, definir os caminhos para chegar nesse destino, os caminhos e os passos, que eu chamaria de estratégia, que são simples até certo ponto, mas aí vem um grande detalhe, que é a fazer esse negócio acontecer. É igual uma promessa. Eu faço uma promessa, que é um evento. Depois eu cumpro a promessa, que é um processo. Então, para fazer os eventos, nós somos sensacionais. Mas para cumprir a promessa, para fazer o processo, a gente é devagar. Então, o Covid chegou e falou, Bonitão, é o seguinte, você tem que melhorar. E você não vai melhorar pelo amor, você vai melhorar pela dor. É melhor o seguinte, você vai ter que definir objetivos na sua frente e fazer acontecer. A Flávia mencionou uma coisa aqui que é o seguinte, a gente não sabe como vai ser o futuro. Eu não sei como vai ser o futuro dela, nem o futuro da humanidade, mas o meu futuro, eu já tenho desenhado 3 ou 4 cenários aqui. Porque eu posso trabalhar com a imaginação no lugar do conhecimento que já é passado. O que passou, passou. Eu não sei o futuro da humanidade, eu não sei o futuro da Volkswagen, mas eu sei o futuro da minha empresa e dos meus negócios. Eu, pelo menos, estou desenhando esse futuro, entende? Entendo. Agora, chegou uma pergunta aqui, muito interessante, do Tadeu Monteiro, nosso presidente do Centro Industrial aqui de Juiz de Fora, e do César Romero, o jornalista também muito conceituado aqui na nossa região. E parece que as perguntas se completam. A do Tadeu é, você enxerga uma interação indústria-consumidor final em crescimento exponencial e com capacidade de mudar o comércio mundial? Aí vem a do César Romero. O comércio será mais prejudicado? Enfim, eu acho que essas perguntas, pegando a do Tadeu no âmbito macro, na ponta, ela fecha com aquilo que o César Romero colocou tão adequadamente também. Sim. Bom, a gente já observava um movimento das indústrias se aproximando do consumidor final, né? Muitas indústrias já estavam disponibilizando seus produtos e serviços através de mercado eletrônico, de meios eletrônicos. Então já havia um movimento da indústria, que em tese distribuía seus produtos por distribuidores, atacadistas e coisas do tipo, se aproximando do usuário final, do consumidor final. Eu acho que isso tenderá a volumar, tenderá a acontecer com mais velocidade. E com relação a essa afetação do comércio, o que você acha que isso pode redundar nisso? De que forma? Eu acredito que o comércio vai se basear muito no comércio eletrônico. As empresas vão ter que ter, todas elas, se não todas, uma grande parte, vão ter que ter uma forma de vender os seus produtos por meio eletrônico. Porque a tecnologia ela estabeleceu um novo comportamento que vai fazer com que pessoas que trabalhavam em escritórios vão trabalhar em casa agora. A XP, por exemplo, só concluir esse pensamento, a XP já determinou que vai fazer home office até dezembro. A XP tem mais de 3 mil agentes de investimentos espalhados pelo Brasil. E que já estão planejando, a partir do ano que vem, os agentes de investimento trabalharem em casa. Ou seja, vai haver apenas escritórios da XP conceituais para receber um cliente ou outro.
Então está mudando esse comportamento, Sim. essa nova ordem, que vai afetar, obviamente, o comércio. Tá. Agora, olha só que pergunta interessante dentro também, que vem ao encontro do que nós estamos falando aqui. Sim. Ele é do Silvio Tupinambá, um Grande engenheiro, Silvio. Conheço muito. um engenheiro que mora no Mato Grosso, e grande Conheço amigo ele. nosso. Ele pergunta aqui, será que o pós-Covid mudará os processos de produção e na logística? Quer dizer, acabamos de falar isso aqui agora, mais ou menos, né? Sim, sim, com certeza. Vai mudar muitas coisas. As pessoas vão trabalhar mais de casa, quem está tendo essa oportunidade agora. O hábito de consumo, eu acredito que vai mudar. As pessoas vão aprender a lidar mais com o delivery, vão aprender a lidar mais com pedir coisas em casa. Isso vai gerar um problema, eu acredito, uma situação delicada para os shopping centers, porque eles vão ter que criar uma série de... Eles vão se tornar cada vez mais centros de entretenimento e cada vez menos centros de consumo. E mesmo assim vai demorar um tempo, porque as pessoas vão ficar com medo de contágio, com medo de aglomeração, por conta do que a gente está vivendo. Então, esse mundo novo, esse novo normal, que é uma expressão que tem sido muito falada ultimamente, é um novo normal que não se sabe ainda qual é a norma. Porque a gente também não tem uma visão clara de até quando esse negócio vai. Nós estamos trabalhando com curto prazo. A única coisa previsível é uma imprevisibilidade sem fim. Por isso que é importante monitorar o processo diuturnamente, entendeu? Monitorar de manhã, de tarde e de noite. Ah, mas isso me cansa. Então para descansar, mas não desiste. E prepara o sistema para estar preparado para isso. Ou seja, eu adoraria poder dar notícias boas e dar soluções rápidas e fáceis, mas não posso porque não existe. Pelo menos eu não vejo. E não conheço alguém que esteja vendo, entendeu? E uma outra pergunta, Luiz, essa pergunta é minha, em relação ao futuro de um empresário, que é muito comum, a gente que lida isso aí, né? A gente trabalha com empresário e tem um contato excelente com o meio empresarial também, mas a gente observa o seguinte, qual é o futuro de um empresário que pensa uma coisa, sente outra e age como de uma terceira forma. Então, quer dizer, ele vai no goleiro, solta para o meio de campo, quando ele pensa que vai atacar, ele joga para o lateral esquerdo. Enfim, como a gente lidar assim, com esse perfil, com esse comportamento de empresário, nesses três flancos, assim, vamos dizer. Vamos pensar da seguinte forma, Fred. Se a gente fizer um rápido retrospecto da história humana, nós vamos nos lembrar que seres humanos já passaram pela era extrativista, caçadores e pescadores, né? Ou seja, a natureza oferecia, ele ia lá e pegava. Depois fomos para a era agrícola, capazes de produzir nossa própria comida, nosso próprio alimento, quando assentamos e criamos as comunidades. Depois a era industrial, onde tornamos o homem como meio de produção, né? E agora na era do conhecimento e da tecnologia, essa revolução tecnológica que aparentemente está presente agora, né? Então chama-se de uma era extrativista, agrícola, industrial e tecnológica. Mas em todas essas eras havia uma revolução comum a todas elas, que é a revolução humana. Então eu acredito que nesse momento da história que nós estamos vivendo, o empresário, e vou falar com todo o amor do mundo, para os empresários que estão me ouvindo, eu me coloco no mesmo lugar, o empresário vai ter que tirar o cargo de empresário, olhar no espelho e falar, que humano é esse que eu estou vendo no espelho? O que ele pensa, o que ele sente, como é que ele age, como é que ele conduz a vida dele. Ele tem pela empresa um sentido de responsabilidade ou tem pela empresa um apego? O que ele tem com essa empresa? É algo que ele está construindo para oferecer algo para a sociedade ou algo que ele está construindo para ganhar dinheiro? Isso tudo vai mudar. Essa ordem econômica, os modelos de econômicos como capitalismo, coisas do tipo, eles vão sofrer alterações por causa desse... O que vai acontecer? Eu não posso garantir o que vai acontecer. Eu tenho a minha opinião, e opiniões não mudam o mundo. O que muda o mundo são os nossos atos. Mas eu acredito que o empresário vai ter que entender de uma coisa muito simples. 100% dos clientes desse empresário são pessoas. 100% dos colaboradores desse empresário são pessoas. Então, se eu não entender de pessoas, eu não posso entender de negócios. E esse é um ponto que pega, porque a maioria das pessoas, dos empresários, e até executivos que não são empresários, mas são executivos de empresas, quando eles vão ter que lidar com pessoas, eles têm medo, porque lidar com pessoas é um ambiente delicado, entende? Então acho que o empresário vai ter que desenvolver um autoconhecimento muito grande,
entender onde é que ele sente dor, onde é que ele sente necessidades, revisar esse conjunto de experiências de toda a vida que ele vem tendo e decidir que novo empresário vai surgir daqui para frente. Eu sei que é delicado, é trabalhoso, é uma transformação muito forte, mas nós passamos aí, nós estamos no planeta há 150 milhões de anos, mais ou menos. Nós estamos nessa história de era agrícola até agora, mais ou menos 10, 15 mil anos. Estamos na era industrial durante 300 anos. E estamos na era do conhecimento há 30, 40 anos. Agora estamos numa era da consciência. Se nós não adotarmos uma consciência de responsabilidade, sim, colocar o dever antes dos direitos, colocar o plantio antes da colheita, a gente não pode esperar de uma sociedade que privilegia os direitos poder cumprir os deveres. Perfeito. Excelente. Eu percebo. E a gente é um momento delicado, muito delicado. Sim, é um momento muito delicado, sabe, Luiz? Nós estávamos falando aqui sobre comércio, sobre Rapaz, indústria. Tem muita pergunta aqui, hein? Tem muita coisa perguntando. Chegou aqui uma pergunta também do Guilherme Seabra, um respeitado prestador de serviço, uma figura muito respeitada no meio também. Uhum. E ele pergunta tudo isso aí, ele traz para nós como isso impacta no turismo de eventos e no turismo, no mercado de eventos e turismo, né? Como isso impacta, né? Como isso pode impactar. E vou acrescentar mais uma coisa, uma pergunta também do Fernando Barroso, de Niterói, uma figura também que você conhece. Grande Fernando. Grande Fernando, assim, um excelente profissional também. Um craque. Assim, um headhunter de primeira linha do Brasil, que ele diz: qual a sua opinião sobre o capital humano nas empresas, como ficam os empregos tradicionais no mundo novo que se apresenta. Então a gente tem aqui os impactos nos eventos e turismo e como fica a questão do capital humano, né, nesse mundo novo, né, vamos dizer assim, que se nos apresenta, né, como diria o nosso Machado de Assis. Vamos lá, então. Primeira questão do turismo, né? E acredito que isso resvale em muitos setores que se caracterizam como uma prestação do serviço. Eu conversei semana passada com algumas pessoas da área do turismo e realmente o pessoal está muito preocupado, porque hoje eu conversei com o diretor de vendas da Raizen, que fornece combustível para o mercado de aviação, e o negócio dele nesse segmento caiu 90%. Ele está vendendo combustível para aviões cargueiros, porque o comércio ainda continua acontecendo. Então, veja, o turismo vai ter que ser remodelado num primeiro momento. As pessoas, nesse momento que eu tenho visto o pessoal fazer, são pesquisas de mercado com clientes, procurando entender como é que as pessoas estão entendendo esse movimento, se elas têm intenção de voltar a viajar, se o medo está maior do que a confiança, coisas dessa ordem. Eu acredito que, com o tempo, vamos ter que criar dispositivos e formas de promover o turismo diferentes do que a gente fazia, com menos volume, mais qualidade. É um mercado delicado, eu acredito, que vai também ter que pensar nas suas próprias soluções. Quando a gente junta essa pergunta com a questão do capital humano, eu acredito no seguinte, né? O capital humano. Quando uma pessoa tem um dinheiro disponível, o que ela faz? Ela pega esse dinheiro e investe numa empresa. Ou através de ações, ou através de um fundo de investimentos, ou através de aplicação em algum outro ativo que seja. E por que ele bota esse dinheiro lá? Porque ele tem algum retorno sobre esse investimento. Eu acredito que algumas pessoas vão começar a se dar conta de uma coisa que já foi vaticinada lá atrás, que vai haver uma escassez de emprego e um aumento do trabalho. Percebe a diferença? Vai haver uma escassez de emprego e um aumento de trabalho, principalmente para as pessoas mais qualificadas, por assim dizer. A gente tem um déficit de qualificação aqui no Brasil. Então, essas pessoas melhor qualificadas, elas vão poder começar a perceber o seguinte: onde é que eu vou botar o meu capital intelectual? E que retorno eu vou ter sobre esse meu capital intelectual, esse meu capital humano? E os empresários, por sua vez, vão ter que começar a ver, se quiserem ter pessoas boas, começar a ver que ele não está contratando mão de obra,
ele está pagando um retorno de um capital intelectual, de um capital humano. Essa relação muda. É retorno, é investimento e retorno. Entende? Eu aplico um dinheiro e tenho retorno. Eu aplico um capital e tenho um retorno. Então, pessoas que se sentem mais à vontade vão partir para o empreendedorismo, que é uma coisa que está acontecendo no Brasil já há 2, 3, 4, 5 anos e que agora vai ser mais veloz, porque vai precisar, as pessoas vão ter que começar a criar suas formas de receita, que torna a separar os extrativistas dos agricultores. Entendi. Os extrativistas estão atrás de um emprego, os agricultores estão atrás de um trabalho, de construir condições de sua própria prosperidade. Sim. E aí a gente tem um problema estrutural, que é a base educacional desse país, que não prepara pessoas para nível técnico, que primeiro não prepara pessoas para o nível básico. Eu estou fazendo faculdade de psicologia. Entrei esse ano para a faculdade de psicologia. Eu tenho 54 anos, o aluno mais velho da sala, obviamente, sou eu, até mais velho que os professores. Meus colegas têm 20, 18, 25 anos de idade. As pessoas não conseguem ler um texto. Elas não conseguem ler um texto e entender o texto. Elas não conseguem formular uma pergunta para o professor. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, nós temos um analfabetismo funcional, um analfabetismo tecnológico e um analfabetismo relacional. As pessoas não estão sabendo se relacionar. Então, nós temos um déficit de educação tremendo, tremendo, que nós vamos pagar essa conta por agora, porque quando o Covid aparece, todos os nossos defeitos e todas as nossas chagas se expõem. Então, a gente vai ter que enfrentar esse negócio de peito aberto. Claro, dentro daquilo que me cabe. Eu estou enfrentando os meus dilemas e estou procurando enfrentá-lo com alguma coragem gerencial como e com algum isso, destemor. Né? Luiz, como isso, você acha que isso pode afetar nas faculdades, nas universidades? Essa pergunta não é minha, essa pergunta é do Dr. Alexandre Elias, um colega. Obrigado, Alexandre. Como isso pode afetar diretamente as faculdades e o ensino superior também? Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Forte abraço. Olha, essa é uma boa pergunta e teria que pensar um pouco mais sobre isso, porque outro dia eu estava conversando com um advogado e a gente estava discutindo o seguinte: tem mais ou menos 1.200 faculdades de direito no mundo inteiro. No Brasil tem perto de 1.300 faculdades de direito no Brasil. Ou seja, no mundo tem 1.200, no Brasil tem 1.300. Se somar Brasil com o mundo, dá 2.500 faculdades de direito. Né? O Brasil tem 1.300.000 advogados. Só para pegar um exemplo da advocacia, que é o que está mais fresco na minha cabeça. Então, eu acho que esse movimento todo que está acontecendo, ele vai ter que trocar uma vida mais quantitativa para uma vida mais qualitativa. Mais qualitativo nas relações, mais qualitativo na educação, mais qualitativo no turismo propriamente dito, mais qualitativo nas escolhas. As pessoas vão fazer compras de acordo com aquilo que de fato elas precisam e não com de fato o que elas desejam. Entendeu? Eu acho que vai mudar um conjunto de princípios e crenças e valores que talvez a gente consiga, de alguma maneira, para aqueles que estão com essa percepção, resgatar aquilo que nos era importante há 300, 400 anos atrás, que era viver pela honra, pela cooperação, pela integridade, e não viver pelo carro, pelo emprego ou coisas desse tipo. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade tremenda de fazer uma revolução humana, cada um à sua maneira, cada um partindo do indivíduo que é, mas transformar a sociedade. O que eu sinto falta é de uma entidade que lidere esse movimento. Eu sinto que no mundo há governos liderando esses movimentos nos seus países. Aqui nós estamos vivendo um momento de mais fragmentação no ambiente político, o que torna o que é difícil um pouco mais difícil ainda. Então a gente tem muito que caminhar nesse sentido. E isso pode impactar também na relação trabalhista. Não estou falando no âmbito de direito, não, que o objetivo da nossa palestra não é especificamente esse, mas como isso pode impactar na relação trabalhista com a implantação do home office, você já falou isso, mas como isso pode gerar na própria relação entre empregados e empregadores, né? E essa pergunta foi muito bem levantada pelo Sebastião Lucas,
que é um contador de prestígio aqui na cidade, Sim, sim. uma figura muito respeitada e que nos honra também com a sua participação. Bom, a questão a legislação ela vem para acompanhar o movimento da sociedade, né? Pelo menos esse é o caminho natural. A sociedade estabelece uma nova forma de viver, vem uma legislação e regulamenta essa questão. Então, a gente viu agora recentemente que o próprio Ministério da Saúde, ainda na gestão anterior, estava trabalhando para regulamentar a telemedicina, né? Há pouco mais de 2 anos, o teleatendimento, né, a distância de atendimento online para psicólogos e psicoterapeutas também foi regulamentado. Então, eu acredito que as pessoas vão começar agora a viver uma experiência de trabalhar em casa, né? Eu acredito que muitas empresas vão ver o ganho que elas vão ter de desalugar certos imóveis para as pessoas começarem a trabalhar em casa. Então, a gente vai ter que ver como é que a legislação vai se adaptar a esse novo formato, né? Pessoas vão ter que pensar, os legisladores vão ter que pensar, as empresas que vão usar uma qualificação profissional com mais pessoas trabalhando em casa vão ter que pensar como regulamentar isso. Mas que vai mudar, vai, não tenha dúvida. As pessoas vão ter que ter uma disciplina maior para trabalhar, porque trabalhar em casa é diferente. Eu trabalho em casa há muitos anos já, mas é diferente trabalhar em casa. E vão ter que administrar essas questões. Mas em termos de relações trabalhistas, se nós enfrentamos, né, nós temos aí algumas reformas para fazer. Uma delas seria a reforma trabalhista. Eu acredito que isso também pode antecipar ou acelerar um pouco mais esse processo, porque o nosso custo trabalhista é muito grande. Então, se isso servir de apoio, que essa pandemia sirva de apoio para as pessoas verem que o trabalho tem que gerar riqueza e não impostos só, entendeu? E enquanto o trabalho gerar mais impostos do que riqueza, a gente vai ter problemas, né? Tá. Interessante essa colocação, porque a gente logo entra, então, na era da tecnologia, era da digitalização. Então, você vê que não dá para dissociar nada que nós estamos abordando aqui, nada que você tão apropriadamente está colocando, Luiz Cláudio, porque é um caminho sem volta, o ambiente tecnológico, da mesma forma também que é um caminho que impacta, porque a convivência e essa relação com o meio digital parece que ela está bem defasada, né? Você, inclusive, questiona muitas coisas, né, que a gente faz aqui e me critica muito nisso, né? E eu estou quebrando também algumas crenças e alguns paradigmas, né? E, graças a Deus, ainda há tempo. Né? Mas eu gostaria também que você colocasse alguma coisa nesse sentido aí. Coloco. Não só para mim, mas para todos. Não, eu acho o seguinte, eu vou reiterar uma coisa que eu falei. Não é uma revolução tecnológica, é uma revolução humana. Porque quando uma pessoa olha para um equipamento tecnológico e sente medo, esse medo é dela, não é do equipamento tecnológico. O celular não tem medo, o notebook não tem medo. Quem tem medo são pessoas, concorda? Então as pessoas vão ter que se conhecer melhor e entender, por que eu olho para o celular e sinto medo? Por que quando eu vou falar para alguém na internet eu sinto medo? Então é esse medo que eu chamo de buscar entender isso, que eu chamo de revolução humana. Porque as ferramentas estão aí. Eu ouço pessoas falando para mim o seguinte, Fred, falando para mim o seguinte, Luiz, a internet é o mal do mundo. Como um dia foi a televisão, como um dia foi o rádio, como um dia foi o avião. Ou seja, eu estou terceirizando a responsabilidade de algo para uma coisa e não assumindo a minha responsabilidade. As pessoas falam, a televisão mata as pessoas, desde que a pessoa ligue no canal errado. Mas se ela ligar e ela tem o livre-arbítrio de ligar no canal que ela quiser, ela faz a sua própria escolha. Mas como fazer uma boa escolha se a pessoa não tem uma boa base familiar, uma boa base educacional, uma boa condição de fazer suas escolhas? Aí nós vivemos uma sociedade que precisa de alguém que puxe essas pessoas pelo cabresto. E aí complica o negócio, entende? O negócio é muito delicado do meu ponto de vista, porque nós hoje estamos vivendo um momento de polaridades muito grande do país, já há tempos, né? Ao invés de focalizarmos no que realmente o país precisa, nós estamos em alguns momentos defendendo A, B ou C, quando deveríamos estar defendendo a pátria, ou até a própria capacidade do país sobreviver em relação ao que está acontecendo aí. Sim. É um desfoque aí da causa, entendeu? E agora essa relação, né? Os bens de consumo, eles não têm como ser produzidos. Não, vai continuar em fábrica. Não, vai continuar em fábrica. É uma colocação bem mas eles podem, de outros colegas ser, nossos.
Sim, Sim, mas eles podem ser vendidos por meio eletrônico, com os sim, vendedores num ambiente mais diferente do que é a pastinha na rua, batendo na porta. Eu tenho sim, uma conexão muito forte com o pessoal do mercado farmacêutico, que trabalha ainda com os representantes farmacêuticos, aquele cara que vai sim. com uma mala visitar médico. Eu conversava com algumas pessoas antes da pandemia e falava, cara, por que você não faz uma abordagem no médico pelo WhatsApp, uma linguagem, uma conexão de vídeo? Eles falavam assim para mim, Binato, isso não funciona. Isso não existe isso. Agora o pessoal está tendo que fazer isso. Quer dizer, não funciona porque ele não queria que funcionasse. Mas Essa se você pergunta. pensar que é possível fazer, Sim. você vai lá e faz. Por isso que a imaginação, às vezes, é mais importante que o conhecimento. Tá, entendi. Essa pergunta foi colocada pelo Luciano Galil. Obrigado, Luciano, outro colega nosso Ah, aqui também, uma grande figura, um grande colega, e ele foi muito perspicaz também quando ele levantou isso, para que a gente não fique muito uhum. preso a isso, mas ao mesmo tempo como a gente buscar soluções, né, para as coisas, né? Esse é o trabalho, é buscar soluções. A missão de um problema é ajudar o líder, o empresário, a buscar soluções. Como é que você vê dentro disso tudo aí, né? Nesse futuro, o futuro que está aí, o mais incerto. Uma coisa é o futuro incerto em razão da pandemia, né? Tá. E como a gente tentar trabalhar isso para que esse futuro seja incerto com o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, como a gente não pode parar. Né? O futuro é Não, incerto, eu não vou ficar pode parado. parar. Né? Então Não, não pode. como, Não o que pode. o empresário deve fazer, o que o empresário deve, como ele deve se movimentar, como nós devemos nos comportar dentro de um contexto inesperado, mas que também não nos permite ficarmos parados. Claro, lógico. Veja, o Peter Drucker, que é um filósofo da administração, né, um pensador, um cara brilhante, no meu ponto de vista, ele falava, quando vivo, o seguinte: a melhor forma de você de você prever o futuro é criando esse futuro. Né? Então, eu mencionei no início da nossa live um paradigma, ou uma expressão cunhada no final dos anos 80, lá no final da Guerra Fria, que é o tal do mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? Um mundo veloz, incerto, complexo e ambíguo. Incerto, no inglês, uncertain, né, com U. Mas esse mundo eu não tenho gestão sobre ele, é um mundo sobre o qual eu não tenho nenhuma influência. Então eu gosto da ideia, e trabalhei isso com os meus clientes aqui em São Paulo, de criar um mundo VUCA sobre o qual eu tenho gestão. E aí é o seguinte, eu tenho que estabelecer uma visão de futuro. Eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho uma empresa hospitalar, eu tenho uma empresa de pequeno porte. Qual o futuro que eu quero para essa empresa, dentro das condições que eu estou enxergando? E se o que eu estou enxergando não está bom, deixa eu me associar com pessoas que podem ampliar a minha visão. Esse é um equívoco. Quando as pessoas sentem necessidade, precisam pedir ajuda. E agora é hora da gente se ajudar. Primeiro ponto é a visão. Segundo ponto é o seguinte, bom, dado o estado de coisas, eu preciso criar um entendimento desse estado de coisas. Que no U, né, seria o VUCA, seria o understanding em inglês, tá? Então eu tenho que entender a situação. Tem que entender o que está acontecendo na minha indústria, tem que entender o que está acontecendo na política, na economia, na sociedade, na tecnologia e ter uma visão, interpretar os fatos à luz dos meus olhos e não o que estão me dizendo. Então eu tenho uma visão de futuro e tenho um entendimento do U de understanding do futuro. Agora eu tenho que criar uma visão de claridade, uma clareza maior das estratégias e ações para atingir esse futuro. Então tem o V, o U de entendimento, o C de claridade e o A de agilidade, de agir com senso de urgência. O senso de urgência é você fazer rápido aquilo que seria importante, mas que agora é urgente. Então, aquilo que é importante, aquilo que é urgente, você tem que fazer agora, mas o que é importante você tem que fazer sempre. E agora o importante virou urgente. Então, relacionar com os clientes é urgente e importante, relacionar-se com os funcionários é urgente e importante, monitorar os sinais vitais da sua empresa é urgente e é importante. Isso vai exigir do empresário e das pessoas de modo geral uma diligência maior, uma dedicação maior, e se as pessoas não estiverem preparadas para dar mais do que já estavam dando, a minha sugestão é que elas treinem e atinjam esse estado de performance. É igual um corredor. Se ele não consegue correr 10 quilômetros, ele tem que treinar até atingir os 10 quilômetros. Sim. Agora, tem algumas perguntas aí, não sei se já chegaram para você aí. Chegaram várias aqui, várias. Tem uma pergunta do Zé Geraldo aqui, que é o superintendente da Agência de Desenvolvimento de Fora e Região,
que ele fala o seguinte, ó, considerando as transformações do cotidiano das empresas brasileiras no presente momento e após a pandemia, por favor, como é que você avalia os impactos provocados no mercado de trabalho em geral? A gente já chegou a comentar um pouco sobre isso, e na prestação de serviços hospitalares, né? Enquanto não se encontrar cura para esse vírus, eu acredito que a gente vai continuar vivendo sob a sombra desse medo de uma certa maneira. Mas eu acredito também que depois que se encontrar essa cura, porque vai encontrar essa cura, pelo menos hoje tem pelo menos 80 entidades no globo estudando esse negócio, né? Eu acredito que nós talvez comecemos a pensar na ideia da prevenção, de trabalhar a saúde ao invés de trabalhar a doença, principalmente nas pessoas que têm mais condição. E começar a trabalhar nas classes sociais menos favorecidas o conceito de prevenção. Aí nós temos que fazer um trabalho que o país ainda precisa fazer, que é levar água para pessoas que não têm nem água, não têm nem condição decente de viver. Eu fico me perguntando, no início dessa pandemia, eu estou há 60 dias em proteção social, vivendo em casa aqui, eu e minhas filhas. 60 dias fez ontem. É claro que a pandemia preocupa, as mortes estão acontecendo e preocupam, mas nós morremos de coisas muito antes disso, e nós não nos preocupamos com isso. Uma delas é condições básicas de vida, e essa é uma preocupação que o país tem que ter. Uma outra pergunta que apareceu aqui, que foi da Cláudia Márcia, que é presidente do Sinercom, uma entidade contábil de fora com mais de 50 contadores aí filiados, quais as estratégias a serem adotadas pelas empresas para se manter no mercado diante da situação que estamos vivendo? E a resposta que eu dei foi essa, né? Controle total dos custos e das despesas, uma proximidade maior com os colaboradores, ouvir as pessoas e chamá-los para buscar soluções juntos e planejar. Pensar antes de agir. Planejar envolve definir metas e engajar pessoas, definir estratégias, caminhos e ações e executar esse negócio, né? Eu acho que teve mais uma pergunta aqui do Joaquim Junqueira, que é servidor público, dentro do contexto de incerteza trazido pela pandemia que vivemos, qual o papel você enxerga para a advocacia com foco na estruturação e desempenho de grupos empresariais? Eu acho que o advogado ele vai passar por um processo, aqueles que ainda não passaram, de deixar de ser advogado para perceber-se como uma empresa que presta serviços tendo o direito como um instrumento. Então, um advogado que vai trabalhar com empresas, ele tem que entender tanto de empresas quanto de direito. Porque as empresas operam com paradigmas muito além do paradigma do direito. Ah, mas o direito tem a doutrina. Ótimo, o direito com a sua doutrina, ele fortalece a raiz do advogado. Mas a copa dele, que tem uma certa flexibilidade, deve trabalhar com os conceitos que são atinentes a uma empresa. Então, o advogado vai ter que aprender mais sobre negócios, vai ter que aprender mais sobre DRE, vai ter que aprender mais sobre fluxo de caixa, vai ter que aprender mais sobre operações e vendas, que é de onde se faz uma margem de um negócio, para que ele, então, possa pegar o direito e trazer como instrumento para resolver problemas de clientes. E, claro, o escritório vai ter que ser um criador de conteúdo, vai ter que fornecer conteúdo para as pessoas, vai ter que fazer isso que a gente está fazendo, né? Um escritório de direito, de advocacia de Juiz de Fora, fazendo uma live com uma pessoa leiga no direito, mas que está buscando trazer uma outra visão do mundo, que não é do direito, mas que está ligado ali à economia, à administração, à liderança, à estratégia, e a gente começa a juntar conhecimentos, integrar o mundo e não fragmentar o mundo. Entende? Hoje o mundo está muito fragmentado. Então aquele cara que acha que só conhece o martelo, obviamente para ele todo o problema vai ser prego. E que nós queremos não é o prego, a gente quer o furo na parede. Não é? Vão focar na solução, não no instrumento, não na crença, mas no resultado. A Helenice contadora te mandou, ela mandou aqui, passou ali, mas eu não vi. Vê se está com você aí, cara. A do home office? Tem uma pergunta dele. O que é a Helenice contadora? Uma contadora de Leopoldina. De Leopoldina, né? Considerando a migração repentina das empresas para o home office, quais os impactos imediatos de curto prazo o senhor vê do ponto de vista das relações de trabalho? A gente chegou a falar sobre isso já. Né? Então, eu acredito Obrigado, que a legislação Helenice trabalhista vai ter que se adequar a isso aí. Né? Agora, Luiz, dentro também, né, a gente ainda tem 10 minutos aí. Parece que podia ter mais 2 horas, porque a conversa está fluindo de uma maneira ótima, o uma tempo participação
uma Não, tá assiduidade, as pessoas bombando, interessadas. Tá Tem muita pergunta aqui. Depois eu vou gravar essa live, vou procurar ver a live e responder as outras perguntas, Fred. Eu vou te mandar essas perguntas respondidas por escrito e você, por favor, faz chegar aí nas pessoas que estão respondendo, porque tem muita pergunta. Muita pergunta. Excelente. Agora, se você pudesse dar 3 conselhos aos empresários para... Eu vou dizer o seguinte, para essa travessia desse mar revolto que eu pus lá no início, né? Quais conselhos você daria para a gente, não do Paulinho da Viola, né? Do fazer como um marinheiro, né? Durante o nevoeiro, leva o barco devagar. Barco devagar. Como, né? Como a gente pode... Se fosse só um nevoeiro, estava bom. O problema é que é uma tempestade. Né? Aí o Paulinho da Viola vai ter que fazer outro samba para esse aí, né? Sim. Cara, é o seguinte, ó. Por mais simples que possa parecer, é um exercício e tanto, e acredito que tanto eu quanto você podemos nos colocar à disposição das pessoas para aprofundar esse debate se elas quiserem. E resolver a vida com 3 conselhos é muita ousadia, mas eu acho que é um desafio que a gente precisa e deve assumir como uma responsabilidade. Eu diria que os 3 conselhos são o seguinte, tá? Já falei isso de alguma maneira, vou falar de uma outra agora. Primeiro, definir o que eu quero. O que eu quero para a minha vida, para o meu negócio, para esse estado de coisas que eu estou vivendo. Se cada empresário que está nos assistindo fizer um diagnóstico do negócio dele, ele vai falar, não estou satisfeito com isso. Ok, então o que eu quero no lugar disso? Essa é uma primeira pergunta. O que eu quero no lugar disso? Uma vez tendo definido o que ele quer no lugar disso, ele encontrar um motivo para isso. Pô, por que eu quero isso então? Porque a maioria das pessoas está movimentando e está sendo estimuladas a fugir dessa dor. Ah, eu não aguento mais o coronavírus. Cara, desculpa, mas você vai conviver com ele durante muito tempo. Muito tempo. Ah, mas eu não sei, então aprenda. Ah, mas eu não quero, então comece a querer. Agora a gente tem que ser um pouco estoico, sabe? O filósofo estoico sim. É aquele que pensa, olha, eu não posso mudar o mundo, então vou mudar a mim. Zenon, filósofo Zenon, Sêneca, Marco Aurélio. Sim. Entende? Então, a gente vai ter que ser, se quisermos sobreviver e prosperar, eu tenho que olhar para a realidade, aceitar essa realidade e dar um significado para ela. É como Viktor Frankl fez quando foi preso e subjugado num campo de concentração. Sim, ou seja, eu não tenho como mudar esse estado de coisa, mas ninguém pode decidir por mim o que eu vou fazer com isso. Por isso, a última Luiz, das liberdades humanas. Pois é, aí a gente fica aqui ligado, a pessoa pergunta, mas o que eu faço com o Covid? Eu vou para casa, vou para a rua, trabalho, só que o objetivo, a meu juízo, é exatamente a gente criar um objetivo para enfrentar o Covid. Exatamente. Então, ficar em casa é o objetivo agora, para a gente poder ver num dado momento, sim. A gente recua para depois avançar. Isso. Né? Fazer uma onda do mar. Né? Exato. Me memória, acho que Dom Helder Câmara tem essa máxima que eu acho brilhante. Né? Às vezes é importante a gente fazer como a onda do mar, recuar para depois avançar. Exatamente. E por isso tem uma pergunta aqui do Bernardo Fortuna. Deixa eu dar o terceiro conselho. Né? São 3 conselhos. O que fazer, por que fazer, e na medida que eu sei o que e o porquê, como que eu vou fazer esse negócio acontecer? Perfeito. Que é o mais trabalhoso, que aí exige dedicação e esforço pessoal. Por isso que acredito que nós devemos estar à disposição dessas pessoas caso elas queiram avançar nesse negócio. Mas faz a pergunta aí agora. Não, a pergunta é nesse sentido. Qual a sua opinião sobre o isolamento? Até quando o país aguenta? Né? Eu acho que aí a gente vai aguentar de acordo com o controle. Né? Mas aí a pergunta é para você, né? Eu queria que você desse a sua opinião. É do Bernardo Fortuna. Obrigado, Bernardo Fortuna, pela sua participação e pela a sua pergunta. Olha, eu sei o seguinte. Nós estávamos até 60 dias atrás com 12 milhões de desempregados. Estamos com 17 milhões de desempregados. A projeção da equipe econômica que o governo do governo liberou ontem, de ontem para hoje, uma previsão de uma redução do PIB em 4,7, que eu acho muito otimista. Eu apostaria numa redução do PIB maior do que 4,7. Então, vai haver um momento de muita delicadeza.
e um momento que vai exigir do país um esforço hercúleo para isso, né? E quanto mais o tempo for passando, mais esse estado de coisas se agrava de uma certa maneira. Então, eu acredito que tem que haver, primeiro, um movimento que lidere essa situação, porque eu não vejo nenhuma entidade empresarial liderando esse movimento, eu não vejo nenhuma organização política liderando, eu não vejo nenhuma organização puxando esse movimento, eu só vejo as pessoas puxando de um lado para o outro. O executivo para um lado, o legislativo para o outro, dentro do executivo, as disputas entre federal, municipal e estadual. Então a gente tem realmente um cenário um pouco pior do que poderia ser, eu acredito, né? Então nós vamos ter que monitorar isso dia a dia. Eu não me atreveria a dizer como seria se a gente ficar mais 6 meses em isolamento. Até porque em São Paulo o isolamento já não é mais como estava há 1 mês e meio atrás. Eu acordei hoje 6 da manhã para uma reunião às 6h30, estava pinhado de carro aqui na rua que eu moro, na avenida que eu moro aqui. Então, e essa briga entre governo federal e estadual, principalmente aqui em São Paulo e no Rio, também coloca um ingrediente mais delicado nesse processo. O que a gente vai ter que começar a ver, e de novo, né, reiterando, é observar cada movimento diariamente do governo, do político, do econômico, do social, do tecnológico, do ambiental e do legal, né? Das áreas externas sobre as quais a gente não tem gestão, mas que a gente tem que estar alerta para tomar as decisões que tem que tomar. Então, sobre isso eu não tenho controle. O que eu tenho controle? Se continuar a pandemia, se continuar o isolamento, eu vou ter que rever os meus valores, rever minhas prioridades, rever minha musculatura emocional para ver se eu não vou entrar num pânico. Eu ontem fiz uma live para 150 funcionários de uma empresa chamada Atlas Copco. Nós estamos caminhando para 2 minutos, sim. Isso, Então, eu vou terminar, faltam 2 minutos. Então, só para fechar minha parte, aí você já faz o encerramento e salva aí a live para a gente, depois eu vou achar ela. O pessoal está num estado de ânimo muito, muito baixo, e o trabalho é trabalhar as lideranças para eles mudarem isso. Porque se o Viktor Frankl conseguiu, se o Sêneca conseguiu, se o Marco Aurélio conseguiu, se eu consigo, você consegue, qualquer pessoa consegue. Mas tem um custo, tem um preço. E aí tem que fazer, não tem jeito. Tá bom. Ora, Luiz, um grande abraço. Um grande abraço. Tenho certeza que eu estou assim, sendo porta-voz de todo mundo que nos ouviu. Muito obrigado, viu? Eu agradeço muito também. Foi um prazer e parabéns. Felicidades aí. Que bom. Muitos anos de Obrigado. vida aí. Bom, obrigado pessoal. aí, tá? Abraço aí, parabéns. pessoal. Até breve. A todos que participaram, meus parabéns, meu agradecimento, né? E espero que nas próximas vocês também nos prestigiem dessa forma. Muito obrigado a todos. Foi fantástica essa live. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Abraço. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Boa noite. Não vai gravar o que ele falou.